No. Aleluias, 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 aleluias. Padre, em nome de Jesus, uma vez mais, e nesta manhã, nos exponemos a Tua palavra. Que essa palavra venha a trazer em nós discernimento, entendimento, revelação, para pôr em prática, Padre, Tus verdades e sabermos como atuar em el direcionamento que o Senhor tem levado hacia nós. Em nome de Jesus, abra nosso entendimento, abra nosso coração para podermos absorver e ser direcionados por Tu Espírito em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, irmãos, buenos dias, buenas tardes, buenas noites, buenas madrugadas. Não sei a que hora que meus irmãos vão estar aí escutando esse compartilhar desta palavra. Dando seguimento a nossa leitura, compartilhar da Carta de Santiago, Epístola de Santiago, Livro de Santiago. Eu hoje me vou a detener em el capítulo 3, do verso 1 ao 12. Irmãos, esse texto tem algo muito importante para falar com nós hoje. Porque nós, nesta caminhada, hemos aprendido um montão de coisas que não é o que a palavra nos ensina. Não é aquilo que nós pensamos que é a verdade. Porque o que é a verdade? A verdade é a palavra do Senhor. O que a palavra em seu original nos ensina. A palavra é algo que genera em nós transformação de entendimento e conversão de sentido, para que estejamos convencidos da verdade. Porque se apenas somos convertidos, nós podemos ir caminhando em um sentido oposto, sem estar convencidos da verdade. Porque conversão e convicção são coisas distintas. Por que estou abrindo esse leque sobre conversão e convicção? Porque nós, por muitos anos, fomos convertidos e convencidos a ter actuações que não é o que a palavra nos ensina. Pero hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai falar a nosso coração, traindo entendimento, e vamos a ter convicção do que é o poder que nós temos através da língua. Por muito tempo nós pensamos um montão de coisas, não acerca do poder da língua, não? E hoje nós vamos a profundizar-nos nesse tema. Santiago nos disse que... Santiago, ¿puedo agora? ¿Puedo dar continuidade? Não? É porque temos alguém que está começando a descobrir o poder da língua. Sim? Está aprendendo. E nós estamos aqui para ensiná-la. Não? Sim? Não é verdade? Agora, escuchas, aprende e depois hablas, ¿vale? Ela é sábia, entende. Tem 20% de meu cérebro. Dando continuidade. Santiago, capítulo 3, verso 1
al 12, dice así: hermanos míos, que no haya entre vosotros tantos maestros, pues sabéis que los maestros seremos juzgados com maior rigor. Todos ofendemos muitas vezes. Se alguno não ofende de palavra, é uma pessoa perfeita, capaz também de refrenar todo o corpo. Fijaos que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así controlamos todo su cuerpo. Mirad también los barcos, aunque tan grandes e impulsionados por impetuosos vientos, los pilotos los guían por medio de un timón muy pequeño y los llevan por donde ellos quieren. Lo mismo sucede com a língua. Aunque es um miembro pequeno, se jacta de grandes coisas. Fijaos como tão solo se requer de um pequeno fuego para queimar um imenso bosque. E a língua é um fuego, um mundo de maldade. A língua está puesta entre nossos membros e contamina todo o corpo. E al ser encendida por el mismo infierno, es capaz de destruir toda nuestra existencia. El ser humano es capaz de domar y, de hecho, ha domado toda clase de bestias, de aves, de serpientes y de animales marinos. Verso 8. Sin embargo, nadie ha podido domar la lengua, que é um mal que não pode ser refrenado, llena de veneno mortal. Com ella bendecimos a Deus e Padre, e com ella maldecimos a los seres humanos, que estão hechos a la semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bendição e maldição. Hermanos míos, isto não deve ser assim. ¿Acaso de uma mesma fuente pode brotar água dulce e água amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas e la vid dar higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar água salada e dulce. Irmãos, por muitas vezes e de muitas maneiras, nós tratamos a língua como algo de muita autoridade e poder. Eu já he compartido há muitos anos uma palavra do poder da língua. Pero há muitos anos, há uns 20 e poucos anos. Eu he compartido esta palavra. E essa palavra que eu he compartido, eu tinha em mente, com meu entendimento da época, algo que hoje aún se hace realidade. Nós temos poder em nossa língua. Através de nossa língua, nós podemos criar e mover coisas. Essa é uma pergunta que deixo a cada de nós. Temos a certeza que esta língua que temos em nossa boca, ela tem total autoridade e poder sobre todo o nosso corpo? Ojo, prestemos atenção. Quando lemos esse texto de Santiago para nós, e temos essa pergunta que ele hace a nós, se nós que somos maestros, estamos prestando atenção em aquilo que estamos ensinando? Porque nós que ensinamos, nós que compartilhamos a palavra, temos a certeza, com esse entendimento, que nós seremos juzgados
com maior rigor. Por quê? Porque nós outros estamos correndo algo dessa palavra, a qual nós outros nos alimentamos, e através de nosso entendimento, nós outros transmitimos. Pero o que nós outros estamos transmitindo é aquilo que nós outros pensamos que é verdade, ou é aquilo que a palavra disse que é verdade? É aquilo que nós outros creemos, ou é a verdade que é a palavra? Porque muitas vezes nós outros, através da língua, nós outros queremos fazer um montão de coisas e queremos ensinar um montão de coisas que a palavra não ensina. Dizer um montão de coisas aqui delante das câmeras ou a comunidade, delante da comunidade da igreja e aonde vayamos, que a Bíblia não ensina. Nós outros, por muitas vezes, queremos mandar em Deus, ordenarem a Deus, decretar a Deus. Não temos esse poder. Esta língua não tem essa autoridade. Esta língua não tem esse poder. A língua de nada é. Se nós outros não temos o entendimento do que a palavra disse que podemos fazer, porque presta atenção, se nós outros não soubermos refrenar nossa língua, ou damos água salada ou damos água dulce. Entende o que quero dizer? Se nós outros somos tipo de pessoa, eu hablo porque tenho liberdade. Eu ofendo a alguém porque sou colérico, sei lá o que sou. Sou sanguinário. Nós outros queremos poner comportamentos de nossa maldade para expressar através da língua aquilo que realmente nós outros não fomos transformados e ponemos culpa em um montão de coisas para desculpar-nos nós outros mesmos de nossas atitudes e responsabilidades. Quando nós outros queremos decretar coisas, eu decreto que vá a quebrar essa maldição. Nós outros não temos essa autoridade. Através de nossa língua. Não é por a língua que temos essa autoridade. Não é porque hablamos que as coisas se desfazem. É porque eu sou convencido por esta palavra que genera transformação em mim através dessa palavra, que as coisas acontecem porque Deus assim deseja, não eu ordeno. Entendes o que lês? Estamos entendendo o que o Senhor está nos ensinando? Pero Ederson, has leído aí que nós outros ofendemos pessoas, que nós outros não sabemos refrenar. E aí ha dado aí o exemplo del caballo, que tem um freno na boca. E depois em el verso 7 diz que, el verso 6, e a língua é um fogo, um mundo de maldade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. E al ser encendida por el mesmo inferno é capaz de destruir toda uma existência. É o poder da língua. Se nós outros, aí vem o verso 8 que para mim é o melhor. Sin embargo, nadie ha podido domar a língua, que é um mal que não pode ser refrenado, llena de veneno mortal, porque domamos pessoas, domamos animais,
domamos um montão de coisas e circunstâncias, pero a língua nós não conseguimos dominar, domá-la. E sempre dessa mesma língua, nós proferimos maldição e proferimos bendição. Sabe por que isso passa? Porque somos apenas convertidos. Sabe por que isso passa? Porque em realidade nós não fomos transformados por la renovação de nossa mentalidade. Nós aprendemos um montão de coisas, mas não buscamos em la palavra ser transformados. Nós corremos o poder da língua como se a língua fosse boa. O poder supra-sumo. A língua tem poder. A língua, em realidade, tem o poder e a autoridade sobre si mesma. Ou, em realidade, a língua é apenas um instrumento para manifestar a transformação desse corpo. A língua tem poder e autoridade sobre si mesmo. Quando eu oro e profiro palavras, eu profiro essas palavras, eu professo essas palavras apenas por ele entendimento natural, ou eu professo essas palavras com revelação e uma ordenância de Deus hacia mim para que eu venha a proferir? Porque há uma distinção. Muitas pessoas falam em nome do Senhor palavras que Ele não disse para dizer. Muitas vezes nós tomamos um cala-boca pastor ou um tecádia pastor, que é assim. Nós vamos falar com alguém, pero pastor, Deus me ha dicho. Quem sou eu para lutar contra Deus acerca dessa pessoa? A atitude. Se Deus ha dicho a ela, é ela e Deus. Muitas vezes nós escutamos esse cállate pastor para que as pessoas tomem atitudes por si mesmas para subjugar algo ou alguma coisa e sacar proveito de alguma coisa e dominar alguma coisa e ter a possessão de alguma coisa, ter razão em algo. Sempre utilizam Deus ha dicho, sendo que Deus em verdade não ha dicho nada. É o poder da língua. Profere maldição e profere bendição. O que estamos proferindo? Quando a língua abre, a língua começa a falar, e nós que estamos aqui, delante da comunidade, como maestros, como pastores, compartilhando a palavra, como irmãos aqui compartilhando a palavra, o que estamos proferindo? Maldição ou bendição? Porque muitas vezes nós corremos essa palavra aqui que estamos compartilhando, e em vez de ser uma bendição na vida de alguém, para generar transformação, para generar nessa vida um convencimento de sua conversão, estamos generando maldição e destruição sobre esta vida. Em realidade, nós estamos convencidos que a verdade de Deus genera transformação. Será que nós estamos com esse entendimento voltado a escutar o que Deus está dizendo através de sua palavra e estamos em realidade transmitindo esta vida às pessoas? Estamos generando convencimento para a transformação e conversão dessa vida, ou estamos traindo nosso entendimento para
a conversão dessa vida a viver como quer viver. E nisto chama-se maldição. O que estamos fazendo como maestros? Como pessoas que ensinam a palavra? Será que esta língua tem total poder? Esta língua é refrenada por la palavra? Será que nós sabemos nos portar em todos os sítios? Não estou dizendo que nós temos que apenas falar de circunstâncias e situações espirituais. Nada a ver uma coisa com a outra. O que estou ensinando e dizendo aqui é: será que aquilo que nós predicamos é o que está escrito na palavra? Será que quando ensinamos está decretado, está não sei o quê, estamos... Esta é a verdade que a palavra nos ensina? Esta é a verdade que a palavra nos direciona? Esta é a verdade do que o Senhor tem para falar a sua comunidade, a sua igreja? Será que nós estamos compartilhando bendição ou maldição? Esse é o poder da língua. O que nós hacemos com esta palavra que genera transformação, irmãos, é muito importante. Porque por muitos anos nós somos enganados por pessoas enganadoras que não querem ensinar a verdade da palavra. Só querem ensinar algo da palavra para generar em el coração dessas pessoas ego, para generar conforto, para generar paz, apaziguamento. Não querem generar transformação. Não querem generar pessoas transformadas, convencidas de sua conversão. Querem generar pessoas que são manipuláveis. Querem generar pessoas marionetas. Mira, hace isto, mira, hace aquello, mira, habla isto, mira, habla aquello. Essas pessoas, em realidade, têm um poder da palavra, não da palavra de Deus, da língua, que sabe manipular pessoas, pero não tem o entendimento, a revelação de transformação para utilizar o poder da língua como bendição de transmitir a palavra da verdade que genera transformação, que genera convicção de la conversão. Será que nós estamos em que parte desse poder da língua? Quando nós hablamos aí fora, podemos falar de muitos assuntos. Podemos falar de política, podemos falar de las guerras, podemos falar de social, podemos falar de temas de películas, de novelas, podemos falar de todo, irmãos. Pero ojo, como estamos falando de tudo? Estamos falando à luz do que a palavra nos ensina? Ou estamos falando da luz de nosso conhecimento de manipulação? Como estamos falando? Como estamos falando? O que estamos falando? Para que estamos falando? Por que estamos compartilhando? Prestemos atenção, irmãos. O evangelho, ele é sencillo. O evangelho, ele é puro. Como disse aqui, a língua é um membro pequeno. Há uns que são linguarudos, como dizemos. Há pessoas que quando muere tem que ter dois ataúdes, um para ela e um para a língua. E nós outros, essa língua del ataúde será por boa
causa ou será por maldição? Será apenas para generar maldição, maledicências? Ou essa grande língua que temos é para generar transformação e convicção de conversão? Que língua nós outros hablamos? Estamos em uma nação na qual nos acolheu. E eu amo essa nação. Mas o interessante é que nesta nação, allá de hablar el castelhano, em alguns pontos, em algumas direções, em alguns locais, habla um dialeto distinto. E o mais interessante, que dentro de todo o território nacional, de todo esse reino de Espanha, em cada região tem um acento. E o mais interessante é que nessa nação, quando vamos a alguns sítios, aí escutamos falar italiano, inglês, alemão, holandês, francês, português e um montão de outras línguas. A verdade é, em que língua estamos falando? A língua do evangelho puro e simples ou é a língua de manipulação? Porque na língua de manipulação, nós ordenamos a Deus e Ele tem que obedecer. Na língua de manipulação, eu decreto e Deus, como me servo, tem que baixar, mira, assim, e vem e hace o que mando eu. Isso genera em nós outros. Não, nós não hacemos isso. Meu vídeo genera em pessoas frustração com Deus por conta dessa circunstância. Por conta desse ensino enganoso, genera em pessoas frustração. Sabe por que genera frustração em estas pessoas? Porque essas pessoas são enganadas a mandar em Deus, Deus obedece. Pero aí, Deus não vem a nosso antojo, a ser aquilo que queremos. E Deus não tenho isso para ter, hijo, não. Isso eu não tenho nada que dizer. Aí a coisa não acontece e nós nos frustramos. Quando nós decretamos sobre nossa enfermidade que tem que sair, quando nós decretamos por la casa que temos que ter, por el coche novo que temos que ter, por la casa nova que temos que ter, e a coisa não acontece. E Deus está allá arriba, né? É porque eles pensam que Deus está lejos. Porque esse é o ensinamento. E olvidamos que Deus está em todos os sítios aonde vayamos, principalmente dentro de nós outros. E não está a nosso antojo. Ele não está a nossa vontade. Ele não está a nossa ordem. Ele está abaixo de sua direção que nós outros estamos para obedecer. Entende o que lê? Porque é o que o Evangelho ensina. Pero esse tipo de ensinamento genera nessas pessoas frustração quando não acontece. Pero Ederson, eu já he visto acontecer, eu também. Deus é gracioso, aún assim. Pero eu também já he visto em circunstâncias que não ha sido Deus. Quem ofereceu o reino para Jesus sobre o pináculo? Quem ofereceu riquezas e domínios sobre todas as coisas para Jesus em el pináculo? Quem ofereceu
todos os recursos a Jesus, que quando lemos o texto em los Evangelhos, ali está escrito: Jesus foi tentado por Satanás. E ele foi trasladado a certo sítio. E em certo sítio, Satanás se acercou a ele: mira, esse reino te darei se prostrado me adorares. Entende? Muitas vezes não ha sido Deus que ha dado. Prestemos atenção em el Evangelho. Não que Deus não prospere, não que Deus não bendiga, porque temos exemplo de Abraão, de Job, de Jacob, e um montão. O mais famoso de todos, Salomão. Temos um montão de exemplos que Deus é bondadoso e bendecedor. Pero a questão é, quando nós ordenamos a Deus, em realidade, Ele vai obedecer-nos? Quando eu decreto com o poder de minha palavra, porque o poder de minha palavra é o poder da língua que tenho, que Deus vai vir e obedecer. Em realidade, Deus vai obedecer? Prestemos atenção, irmãos, em lo que Deus nos ensina a ser. Ele nos ensina que essa língua tem que ser refrenada. E refrenada, instruída a falar apenas no que lhe é devida a falar. Ou produzimos água dulce, ou produzimos água salada. O que produzimos? Ou produzimos vida, ou produzimos morte. O que estamos fazendo aqui? Em realidade, estamos aqui para compartilhar o Evangelho ou compartilhar meus conhecimentos através de meus entendimentos. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Que o nome do Senhor Jesus seja sobre todas as coisas em nós. E que vengamos em nome de Jesus refrenar esta língua maldita. Porque quando lemos aqui, cadê? Onde está? Paraná, paraná, paraná. 7. O ser humano é capaz de domar, e de hecho ha domado toda classe de bestas. Não é isso, perdão. Onde está? Aqui. Todos ofendemos muitas vezes. Se algum não ofende de palavra, és uma pessoa perfeita, capaz também de refrenar todo o corpo. Ou seja, aquele que refrena sua língua é capaz de refrenar todo o seu corpo para não fazer tonterias. Agora, quando somos bocaças, quando salimos a ofensas, salimos a falar um monte de pataquada, ou ensinar aquilo que a palavra não ensina, ou falar daquilo que o Evangelho não habla. Ponga sua baba de mofo. Sabe por quê? Porque quando vai haver por detrás da cortina esta pessoa, quando se levanta a tapeta,
hay esqueleto en el armario. Uma maneira ou outra, porque se não consegue refrenar sua língua para ensinar o que está escrito aqui, o resto não refrena, com certeza. Prestemos atenção em los señales. O Deus está em el controle de nosotros, ou nosotros nos controlamos a nosotros mismos e los demás. Ou aprendemos a refrenar nossa língua, ou nossa língua tem o controle de todos os demais. Prestemos atenção no que a palavra do Senhor nos ensina. Vengamos a poner a língua em seu sítio, a falar apenas o que lhe é devido, a ensinar apenas aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E de los demás assuntos, hablar lo que conviene, lo que está em linha com sua convicção de conversão. Entende lo que lees? Entende lo que hablas? Entende lo que escuchas? Prestemos atenção em nome do Senhor Jesus. Amém? Prestemos atenção em el poder da língua. É muito poderosa para dominar pessoas, pero pouco eficaz para generar transformação hacia el coração de Deus. Amém? Padre, em nome de Jesus, que nesta manhã nós venhamos a ter revelação desta palavra. Que venhamos a poner em prática tus verdades, que generem em nós transformação, em nome de Jesus, para que nós venhamos a ser convictos de quem nós somos através do teu Evangelho. Em nome do Senhor Jesus, vem, Senhor, transforma-nos, alimenta-nos de tua palavra e dai-nos revelação da direção de tus propósitos hacia nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesucristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre cada de nós. E esta comunidade dice: estamos terminados em nome de Jesus. Que tenhamos uma semana bendecida bajo a graça e o favor do Senhor Jesus. Aleluia.